E aí eu tenho outra pergunta relacionada ao que é certo e errado, que é certo um cristão que está envolvido no ambiente público, na esfera pública, é certo ele criar ou defender leis ou projetos que apoiem de alguma forma a sua fé? Ou isso fere de alguma forma a ideia de laicidade que nós temos aqui no Brasil? Eu acho que a partir tudo que o Thiago falou, e lembrando de novo, e esses espaços são importantes para isso, está acontecendo um grande despertamento da sociedade brasileira como um todo para entender um pouco mais sobre os nossos fundamentos políticos e também sobre os fundamentos jurídicos da nossa sociedade. E isso é muito salutar, isso é muito bom. E, óbvio, como parte da sociedade brasileira, a igreja brasileira, quando eu digo a igreja brasileira aí num sentido amplo, né, as diferentes organizações religiosas, as diferentes denominações cristãs, está também se despertando para entender fundamentos de democracia, de cidadania, de relacionamento igreja-estado, de política, de participação política, e isso também é muito salutar. E aí vem o Thiago agora e fala exatamente sobre como os valores cristãos, ou como muitos valores cristãos, eles formam a base da nossa carta política principal, que é a Constituição. E tem que ficar claro, gente, que a Constituição não é um documento do Estado, não é um documento jurídico, não é um documento jurídico do Estado. Ela é uma carta política da sociedade política, da nação. Ela está acima do Estado. Por isso que ela é Constituição, ela constitui, aquela sociedade constitui uma maneira de ser e agir no mundo dentro desse ambiente, desse território que é o Brasil, e ela cria então as regras de convivência mais importantes. É a partir desta Constituição que aí um ator da sociedade, que é essa máquina burocrática que a gente fala, que é o Estado, que vai agir. Muito bem. E estes valores, eles são muito fortemente identificáveis com valores cristãos. E isso é óbvio de dizer, só que é um óbvio que no Brasil ficou apagado desde o fim do século XIX. Em toda a experiência republicana brasileira, que veio com uma ideologia positivista, ela arrancou, né, do nosso inconsciente coletivo essa noção de que o Brasil é uma sociedade influenciada fortemente pelo cristianismo e que, óbvio, hoje comporta uma pluralidade de pensamentos muito grande, embora nós tenhamos ainda 90% da população brasileira, dos quase 220 milhões de pessoas, que professam uma fé religiosa e, somando-se católicos e protestantes das várias tradições, nós temos aí 80 e poucos por cento, 85, 6, 86% mais ou menos, de cristãos no Brasil. Então, nós não somos um Estado cristão, mas somos certamente uma sociedade influenciada fortemente pelo cristianismo. E aí, esse preâmbulo é importante para responder a tua pergunta, porque é uma pergunta que também acaba podendo ser vista de uma maneira perigosa, né? Então, se um cristão num cargo público vai fazer ou procurar fazer ou defender leis que favoreçam a sua fé, né? Bom, nós já sabemos que todos os princípios que estão ligados aqui à Constituição brasileira, por conta de toda essa história carregada do constitucionalismo, são princípios que são identificáveis com a fé cristã. No Brasil, nós buscamos os valores da liberdade, nós buscamos um valor de trazer uma igualdade material, uma dignidade da pessoa humana, e esses valores principais eles vão desdobrando nos vários temas. Então, eu acho que mais do que necessariamente buscar projetos que favoreçam a fé, o que está mais em jogo com relação ao Estado laico é qual a extensão
do argumento de fé ser um dos argumentos que possam embasar um projeto de lei. Ou seja, argumentos religiosos ou argumentos que também expressam os seus valores religiosos e não apenas uma mente neutra, como se fosse desligar os seus valores religiosos na hora de fazer qualquer coisa na arena pública e aí ligar só dentro da igreja, porque isso aí é uma laicidade simplícita, quase hostil, quase laicismo, né? A laicidade benevolente, que vai ser base para a laicidade colaborativa, ela privilegia, ela diz, não, nós temos uma base comuns da sociedade que permite esse tipo de relacionamento. Então é óbvio que qualquer legislador precisa respeitar o princípio de isonomia, o que vale para um, vale para todos. Aqui a nossa laicidade ela é colaborativa máxima, ou seja, existe uma igual consideração para qualquer fé religiosa. Então não existe como criar círculos de maior privilégio e contra menor privilégio. Então tem que ter isonomia, tem que ter impessoalidade, não vai ser uma legislação que vai favorecer um grupo específico, seja ele qual for, né? Tem que ter toda a situação, legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, todos os princípios públicos que tenham a ver com a arena pública também vão ter a ver com qualquer legislador que expresse a sua fé através da sua ação política, né? Isso é natural. Quando vai ferir o Estado laico? Quando houver um abuso da sua posição como político, querendo ferir um desses princípios, que ao mesmo tempo vai estar ferindo então também o seu próprio princípio espiritual, né? Porque nós temos uma igualdade material, quem quiser ser grande seja aquele que sirva, né? Então a partir dessas premissas nós podemos dizer que existe sim ampla liberdade para que políticos que se identifiquem publicamente como tendo uma base religiosa possam também usar os seus argumentos dentro da arena pública, justificando a sua posição, obviamente também dentro de um contexto que permita que esses princípios estejam em linha com os princípios principais que são da Constituição e que, óbvio, refletem os valores como nós já colocamos aqui.